Então, boa noite mais uma vez a todos, né? A gente falou um pouquinho na última perna de proteínas, né? A gente vai falar de umas proteínas um pouco mais especiais agora, que são chamadas de enzimas, né? Muitos de vocês já devem ter contato com enzimas, sabem o que elas significam, mas talvez não tenham a dimensão da importância da enzima nas reações bioquímicas que ocorrem no nosso corpo, quanto elas são importantes, tá? Tanto proteína quanto enzima são produtos que são produzidos biologicamente, né? Seja por micro-organismos ou por grandes organismos. A gente não consegue ainda ter uma boa qualidade de produção de proteínas sintéticas, né? Fazer isso em laboratório, montar da mesma maneira que as células montam as proteínas, né? Aminoácido por aminoácido, vai colocando um na frente do outro ali num sistema de leitura de aminoácidos, tá? E no final você tem uma proteína ou você tem uma enzima, quando ela se conforma para formar uma enzima. Então a gente tem aí estruturas bastante complexas, estruturas bastante grandes, com um sítio ativo. Então a enzima ela é toda gigantesca, ela tem várias proteínas, e ela tem um ponto onde ela funciona. Tá? Já tentaram pegar só o sítio ativo para fazer as catálises, né, a aceleração de reações só com sítio ativo e muitas vezes, na maioria das vezes, não funciona. A enzima funciona quando ela está com toda a sua conformação tridimensional. Então, a desnaturação de proteína e a desnaturação de enzima pode diminuir ou até paralisar a sua capacidade de realizar as reações enzimáticas, de acelerar as reações no corpo. Tá? Então vamos para a nossa situação problema. Tá? Bom, processamento de frutas e vegetais, a gente está vendo aí um beckerzinho com vegetais, exige um cuidado especial em relação às possíveis deteriorações que podem ocorrer durante as etapas. Alterações como cor, textura, sabor e perda de nutrientes prejudicam a qualidade do produto final, impedindo aí a comercialização e a aceitação, além de diminuir a vida útil do produto. Um dos principais problemas para a indústria de alimentos voltadas para frutas, vegetais e bebidas é a reação de escurecimento devido à ação da enzima polifenol oxidase. Tá? Pode ser que vocês não saibam, mas deixa eu ver aqui se está tudo ok, está gravando, está tudo gravando. Mas essa enzima polifenol oxidase é a enzima que deixa as cores escuras quando você deixa o alimento aí em contato com oxigênio. Então essa endoenzima tem como substrato compostos fenólicos presentes no próprio alimento, que em contato com oxigênio promove o aparecimento de quinonas que rapidamente se condensam e formam produtos escuros insolúveis denominados melanina. Tá? Então, para José Pedro, da nossa situação problema, essa reação traz muito prejuízo, principalmente quando a produção de frutas e vegetais minimamente processados são comercializados em maior quantidade. A preparação de frutas e vegetais para o enlatamento ou outros processamentos exige aí uma série de etapas que precisam ser bem controladas. E é preciso saber, principalmente, qual a melhor estratégia a ser tomada, pois cada vegetal tem sua estrutura de membrana compartimentalizada de forma diferente. Tá? Então, a gente tem a membrana celular dos vegetais, tá? E cada um tem uma membrana diferente, um compartimento diferente que precisa de reações diferentes e cuidados diferentes na hora de invasar. Então, é necessário estimar a localização da enzima nos alimentos, de modo que seja possível usar os diferentes métodos de inibição de reação, os inibidores enzimáticos. O aumento da incidência de devolução de frutas e vegetais enlatados devido à alteração de cor também é um problema que tem afetado a qualidade dos produtos do José Pedro e também a sua comercialização. Quais seriam, então, as providências que devem ser tomadas e imediatamente executadas para diminuir esse escurecimento de cor enzimático?
Vamos entender aqui como que as enzimas funcionam, depois a gente volta nessa situação problema. Então, a gente vai estudar nessa aula, entendemos como as enzimas estão presentes nos alimentos, tá? E quais são as suas funções. A gente vê aqui vários alimentos cortados, né? Quais são as enzimas que estão aqui dentro? O que essas enzimas fazem para o alimento e o que elas fazem no nosso organismo? Vamos lá. Bom, para vocês começarem assimilando, enzimas são catalisadores biológicos. Então, as enzimas, elas aceleram a velocidade de algumas reações. Para vocês terem uma ideia, se você pega o açúcar, né, do jeito que ele está lá no mercado, né, e deixa ele lá daquela maneira, ele não vai ter a degradação ali da molécula de glicose. Tá? Esse processo só vai ocorrer no corpo depois que ele passar por um processo catalítico enzimático. Tá? Esses catalisadores são altamente específicos. Quem lembra de enzima geralmente vai lembrar da aula do ensino médio que fala sobre chave e fechadura. Então, cada enzima é feita para um tipo específico de reação e ela reconhece o substrato através de uma determinada reação que forma um produto específico. A gente tem enzimas endógenas, que são encontradas naturalmente nos alimentos, e sua ação está relacionada principalmente com os processos de deterioração. Por isso, durante o processamento de alimentos, a ação da enzima é retardada ou inibida. Temos também as enzimas exógenas, que são adicionadas durante a elaboração de diversos alimentos, de modo que sua ação favoreça o desenvolvimento de produtos modificados química, nutricional e sensorialmente, garantindo aí características desejáveis ao produto final e melhorando a qualidade global dos alimentos processados. Então, a gente tem enzimas endógenas e exógenas. Que são elas? Tá? Então, são enzimas que estão presentes no alimento. A gente tem as enzimas exógenas quando são adicionadas aos alimentos, tendo o objetivo causar alguma mudança desejável nesse alimento. E temos as enzimas endógenas, que são aquelas que estão presentes nos alimentos, podem ou não estar envolvidas nas reações que afetam a qualidade do alimento. Refletindo, como se obtém enzimas exógenas para a aplicação na indústria de alimentos? Quais as características que essas enzimas devem possuir para serem aplicadas com sucesso na tecnologia de alimentos? E é possível controlar a ação das enzimas endógenas nos alimentos? Quais as possíveis estratégias usadas pelas indústrias para controlar o efeito catalítico das enzimas endógenas? Tá? Aqui a gente tem, nessas 3 perguntas, ou 4 perguntas, quase que um curso de enzimologia. Tá? Para a gente produzir enzima, a gente precisa obter ela de produtos biológicos, sejam eles de origem vegetal ou de origem animal. Tá? Então, para a gente colocar enzima em alimento, a gente precisa produzir um outro tipo de alimento ou um outro tipo de criação de animal ou de vegetal, para a gente extrair a enzima desses animais, vegetais, e colocar no alimento. Ou a gente pode partir para a biotecnologia. A biotecnologia utiliza a maquinaria de uma célula, geralmente uma célula pequena, para produzir enzimas ou proteínas. Então, você utiliza ali a Escherichia coli, por exemplo, altera o DNA dela para que ela produza, por exemplo, insulina. Né? Aí a gente tem a produção por biotecnologia. Você não precisa criar um animal e matar ele para obter sua enzima, mas a grande maioria ou grande parte das enzimas são obtidas através de processos de cultivo de vegetais ou animais, né? Criação de animais. Tá? É possível controlar as enzimas endógenas dos alimentos? Sim, principalmente pelo uso de inibidores enzimáticos. Você pode ali jogar, por exemplo, substratos que desliguem o sítio ativo dessas enzimas e que tornem elas inativas, evitando aí os efeitos catalíticos das enzimas endógenas. Então, você pode trabalhar, sim, tanto para enzimas exógenas quanto para produção de enzimas exógenas para colocar no alimento ou também para inibir as enzimas
endógenas dos alimentos. Tá? Enzimas exógenas são usadas aí na produção de xarope de milho, glicose, xaropes ricos em frutose, açúcar invertido e outros adoçantes, hidrolisados proteicos e lipídios e estabilização de cerveja também. A gente tem enzimas exógenas para várias coisas. São usadas também na coagulação do leite, para a produção do queijo, amaciamento de carne. Quem nunca pegou uma carne e amaciou ela, por exemplo, com abacaxi ou com leite de mamão papai. O que, que tem ali no abacaxi? A gente tem enzimas que vão ajudar a digerir certas proteínas na carne ou vai fazer algumas reações de aceleração que vai amaciar a carne. Então, a gente tem enzima para isso. Na eliminação do amargor de sucos cítricos, no amaciamento do miolo do pão, na maturação de queijos, extração de sucos, clarificação de sucos e vinho, extração de óleos de frutas e sementes, filtração de bebidas, mistura de massas, fermento e estabilização de produtos assados. Vocês verem a quantidade de coisas que a gente pode usar as enzimas exógenas para melhorar aí as propriedades dos alimentos. Essa aula dá fome, né? Então a gente tem as enzimas modificadoras de carboidratos, são chamadas glicosilhidrolases ou glicosidases, e agem sobre as ligações glicosídicas, né, algo relacionado aos carboidratos glicose. Essas enzimas são utilizadas em diversas maneiras, dependendo da natureza do carboidrato, tá? Então, a gente tem as enzimas modificadoras de amido. A gente viu na aula sobre amido quanto a gente precisa de amidos modificados na indústria de alimentos. Então, essas enzimas são usadas principalmente para a produção de xarope de milho, dextrinas, xarope de milho rico em frutose, xarope de maltose e glicose. Tá? As enzimas exógenas são adicionadas aos alimentos com o objetivo de retardar a retrogradação e facilitar aí a fermentação por leveduras. Algumas dessas enzimas são a alfa-amilase, a beta-amilase, a pululanase, a glicoamilase e a ciclomaltodextrina glicanotransferase. Então, são enzimas exógenas que vão ajudar aí a diminuir ou facilitar a fermentação dessas leveduras. Dentro das enzimas modificadoras de amido, as amilases aplicadas diretamente à massa em produtos de panificação reduz aí a viscosidade e melhora o volume, a maciez e a cor da casca. As amilases maltogênicas mantêm o pão macio, sem emborrachar, preserva a elasticidade da casca e retarda o envelhecimento do pão. Tá? Então você tem aquele pão integral com a cor bonita e realmente muito macio, como se fosse o pão não integral. Né? Você consegue alterar as qualidades ou as propriedades dos amidos utilizando enzimas amilases. Modificação de enzimas enzimáticas de açúcares, a gente tem algumas, como a isomerização da glicose, tá? E, a gente utiliza a glicose isomerase, obtida a partir de micro-organismos, utilizada na produção de um adoçante originário do amido de milho, o xarope de milho, rico em frutose. Então, você consegue aí isomerar a glicose. A oxidação da glicose oxidase, é usada para eliminar a glicose da clara de ovo, para evitar a reação de Maillard durante a desidratação e o armazenamento. Então, essa enzima pode ser utilizada para induzir ligações de disulfetos no glúten e, consequentemente, substituir os bromatos. Né? A oxidação de glicose oxidase. Para a hidrólise da sacarose, né, tecidos vegetais e micro-organismos possuem a invertase. Pode mudar a rotação óptica de uma solução de sacarose. E aí é usado na produção de confeitos de recheio mole e na produção de mel artificial a partir da sacarose. Então você pega aí o açúcar, usa a invertase e faz o mel artificial, através de uma reação enzimática. Hidrólise da lactose. A beta-D-galactosidase, né, também chamada de lactase, já estudamos ela, né,
encontrada em mamíferos e micro-organismos, utilizada no processamento de alimentos ácidos, como o soro ácido, e alimentos lácteos fermentados. Então, a hidrólise da lactose aumenta a doçura. Então, geralmente, quando você tem um produto que não tem lactase, isso, né, que não tem lactose, né, você tem um produto mais doce. Ela é utilizada em substratos fermentáveis e açúcares redutores. Reduz a cristalização da lactose para não conferir arenosidade ao alimento e permite o consumo de produtos lácteos por indivíduos com intolerância à lactose. Então, a gente tem aí a lactase que ajuda nesse processo. As beta-glicosidases, enzimas que têm ação sobre os beta-glicosídeos e podem gerar compostos aromáticos em vinhos, sucos e chás. Elas são usadas na remoção do amargor de sucos cítricos. A isomaltulose sintetase, usada para produzir a isomaltose, um adoçante que não provoca cárie, é um agente probiótico e serve de substrato para hidrogenação, resultando em um açúcar álcool conhecido como isomalte, uma marca registrada. A alfa-galactosidase, que catalisa a conversão da rafinose em sacarose no açúcar de beterraba e facilita aí a recristalização desse açúcar. Bom, modificações enzimáticas em alimentos, né? As enzimas que hidrolisam pectina e parede celular são usadas principalmente na extração e clarificação de sucos, na liquefação da massa total de frutas ou hortaliças para não precisar de filtração ou prensagem e para facilitar a remoção de cascas. Essas enzimas são encontradas em plantas e micro-organismos. A gente tem aí celulases e glicanases, que são enzimas que hidrolisam ligações beta-1,4 e beta-1,3 de glicanas e pertencem à parede celular, ou seja, elas vão agem direto nas paredes celulares de produtos vegetais. A liquefação dos tecidos vegetais resulta no aumento do nível dos açúcares fermentáveis para a indústria cervejeira, assim como facilitam a filtração dos grãos e reduzem também a turbidez dos produtos, simplesmente aí liquefazendo os tecidos vegetais. As enzimas proteolíticas, usadas para produzir alimentos proteicos modificados com o intuito de melhorar o sabor, o aroma, a textura, a funcionalidade e a qualidade nutricional. No leite, a gente tem a coagulação do leite para a produção do queijo, né, feita através da adição da quimosina ou renina, permanece no coágulo e contribui para a maturação e para o sabor do queijo. Nas carnes, as proteases podem hidrolisar o colágeno e a elastina, que causam aí a rigidez na carne, produzindo aí um alimento mais macio. Então, a gente utiliza proteases, né, para diminuir aí aquela carne dura. Aquela carne dura geralmente é colágeno e elastina que endurece ela. As massas, enzimas são usadas para melhorar as propriedades reológicas da massa de farinha para a fabricação de pães e biscoitos. Então, elas atuam diminuindo o tempo de mistura e produzindo massas menos elásticas e endurecidas, quando a farinha está com glúten danificado. Escolher uma protease mais adequada é fundamental para se obter características desejáveis da massa, visto que as enzimas possuem diferentes especificidades. Para a bebida, a gente tem os taninos, que se ligam a proteínas formando complexos que causam a turvação na cerveja. Por isso que a indústria usa enzimas proteolíticas para minimizar a turvação pela hidrólise das proteínas. Elas são adicionadas depois da fermentação e antes da filtração final, né, que são os clarificantes da cerveja, e são destruídas pela pasteurização. Quando você eleva muito rapidamente a temperatura do alimento, você destrói ali as enzimas que são proteolíticas na bebida. E, finalmente, o sabor. Né? Os peptídeos interagem com os carboidratos e as gorduras dos alimentos, criando aí sabores específicos, como algumas preparações enzimáticas utilizadas para a obtenção de peptídeos flavorizantes. As proteases podem ser utilizadas para reduzir o sabor amargo de queijos,
cacau, cerveja, carnes curadas, molho de soja e peixe. Também restauram as propriedades emulsificantes de proteína de soja, que são desnaturadas pelo calor. Exemplificando, né, a gente tem como exemplo a Flavorzine, né, Flavorzine, a enzima do sabor, uma protease fúngica produzida pela fermentação submersa de Aspergillus oryzae, e não foi geneticamente modificada, né, usada para hidrólise de carne. Então, as enzimas proteolíticas usadas para a maciez da carne podem ser aplicadas na superfície em forma pulverizada ou injetada, diluída em solução salina ou aplicadas por imersão. Em alguns casos, as enzimas podem ser aplicadas antes da morte do animal. Então, enzima para dar mais maciez à carne pode ser aplicado no animal antes de você matar o animal. Então, a gente tem, dentro desses processos, para melhorar o sabor, a maciez da carne, a aplicação da enzima antes da morte do animal. Se vai sofrer ou não, aí depende do processo. Né? Existem processos que causam, sim, um certo sofrimento animal, né? Mas só de causar a morte do animal já causa um sofrimento para o animal, né? Não tem nem o que falar. Isso aí faz parte da indústria proteica, da indústria de proteína animal, a morte de vários animais. O que a gente já falou do sabor, né? Então, a enzimologia pode trazer soluções diversas para a tecnologia de alimentos, de modo a ser um ingrediente usado para o desenvolvimento de novos produtos, minimizar os subprodutos indesejáveis e melhorar a qualidade dos alimentos. Eu acho que com o advento da enzimologia e das tecnologias de fabricação, provavelmente a chance de diminuir o uso de proteína animal, de melhorar aí a qualidade dos alimentos industrializados, de melhorar a textura, o sabor e a oferta desses produtos para a população, vai ajudar muito no futuro com relação aos produtos que serão vendidos no futuro. Né? A gente tem aí ainda uma indústria que está procurando, né, aí fazer um uso melhor desses mecanismos aminoácidos, né, de aminoácidos na produção de proteínas e enzimas. Né? Inclusive, tem vários estudos com relação a, por exemplo, impressoras de proteína, né, que vai imprimir não só alimentos, mas também partes do corpo humano, né, através do DNA. Né? Impressoras que vão imprimir, por exemplo, né, eu já vi fotos, imagem, imprimir uma orelha. A pessoa que perdeu a orelha, colocar ali uma orelha totalmente nova impressa numa impressora de proteínas. Né? Isso daí a gente fala para um futuro talvez não muito distante, dependendo da evolução tecnológica que a gente vai obter. Tá? Com relação à situação problema, antes da gente entrar nessa situação problema, quero trazer para vocês aqui uma aula que eu dei há algum tempo atrás. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. BBC, não, BBC. Não é que fala de bases biológicas do comportamento, mas fala que estrutura e função gênica. Para vocês entenderem mais um pouquinho, deixa eu passar aqui. Vou fazer uma rememoração com vocês de como são feitas as proteínas, né? De como que é formada a estrutura proteica, como isso se forma em uma proteína ou em uma enzima. Vou ver aqui rapidinho como isso acontece. Bom, tudo isso começa no código genético. Então, a gente tem instruções para construção e funcionamento. Todo ser vivo tem a função da construção do serviço, do ser vivo, na molécula de DNA. Tá? Então, ali dentro da molécula de DNA tem todas as instruções, né, necessárias para construir todo o corpo humano, né, proteína, né, de proteína para formar o corpo humano.
Tá? Eu fico imaginando como isso funciona na prática, por exemplo, na formação de uma nova vida. Né? Quando você cria ali, por exemplo, um bebê, ele nasce da formação do óvulo com o espermatozoide, e aí ocorrem divisões celulares, né, formando estruturas, né, perfeitamente coordenadas, tridimensionais, que vão formar uma nova vida. Tá? Então, é como se o DNA ele tivesse dentro dele uma estrutura ali que formasse o holograma de uma nova vida. Então, ele tem toda a resposta, toda a estrutura ali que vai formar uma nova vida dentro desse DNA. Tá? A gente simplificou o DNA num alfabeto de 4 letras, A, T, C, G. São as bases nitrogenadas que vão fazer parte de 4 diferentes nucleotídeos do DNA. Então, eles especificam a sequência de aminoácidos de cada proteína. DNA, ele não comanda esse processo de síntese de proteínas, ele coordena o processo que é desempenhado por outras estruturas celulares. Tá? A gente tem os ácidos nucleicos, que podem ser de 2 tipos, DNA e RNA, cada um formado por unidades menores de nucleotídeos, que por sua vez são constituídos por um açúcar, um fosfato e uma base nitrogenada. Então, a união dos nucleotídeos dá origem ao ácido nucleico, tá? Que pode ser DNA ou RNA. A gente tem aí o desoxirribonucleico, DNA, tem como açúcar a desoxirribose, e as bases nitrogenadas são adenina, citosina, guanina e timina, né, coisa que vocês já ouviram aí no ensino médio demais. E as ligações entre as bases são sempre adenina, timina e citosina, guanina e vice-versa. Então, a gente tem um código genético, né, o ácido RNA, tem como açúcar a ribose, e suas bases nitrogenadas são adenina, citosina, guanina e uracila. As ligações do RNA são sempre adenina, uracila e citosina, guanina. Então, como a gente produz a proteína? Quando a proteína precisa ser produzida, a sequência de nucleotídeos do DNA responsável pela síntese dessa proteína é copiada em um RNA. Então, a gente tem o DNA com toda a informação genética do corpo, tá? Preciso produzir uma proteína. Então, eu pego aquela parte e copio ela num RNA. Só a parte da proteína que eu preciso produzir. Isso serve de molde para a síntese da proteína. Então, o fluxo de informação genética das células tem sempre a mesma sequência. DNA, RNA, formação de proteína. Tá? Para cada 3 bases nitrogenadas, a gente chama de códon. Esse códon corresponde a um aminoácido que vai ser ligado para originar a proteína. Tá? Então, tem apenas 20 tipos de aminoácidos. E nesses 20 aminoácidos formam todas as proteínas e todas as enzimas que nós temos conhecimento aqui, pelo menos, no nosso planeta Terra. Então, se tem apenas 20 tipos de aminoácidos e todas as proteínas são formadas por uma sequência de aminoácidos, como existem tantas proteínas diferentes? Tá? Que cada proteína é construída com um número diferente de aminoácidos, e se combinam também em diferentes sequências para originar cada uma das proteínas. O código genético é muito legal como ele funciona. Tá? Ele é um código universal, funciona da mesma maneira para todos os seres vivos da Terra. Tá? Então, aqui no nosso planeta, o código genético é o mesmo para bactéria, para planta, para inseto e para ser humano. Para formar proteína, a gente precisa do código genético. Cada gene corresponde a uma região do DNA, que é uma sequência de bases, responsável por codificar uma proteína ou característica. E aí a gente tem a transcrição do DNA para RNA, que é a primeira etapa. A gente precisa saber qual é a proteína que vai ser produzida. Então, a primeira etapa que a célula segue para a leitura de seus genes é a cópia da sequência dos nucleotídeos desse gene em uma molécula de RNA. Esse processo é chamado de transcrição. A transcrição é a cópia do nucleotídeo do DNA para o RNA. Quando você copia uma informação de um livro, por exemplo, a gente diz que você transcreveu o texto do livro para o caderno. A mesma coisa acontece. O DNA, ele tem a informação da proteína, o RNA copia. A receita é transcrita, ou seja, é copiada do DNA para o RNA. Então é necessário que as duas hélices do DNA se separem. Então a gente tem essa dupla hélice, abre,
tá? Pela ação de enzimas específicas, então tem enzima para abrir o DNA. Quando ela está aberta, apenas uma fita serve de molde para construir o RNA, que é a fita molde, e a outra não será transcrita, que é a fita complementar. Na construção do RNA, ocorre o pareamento entre as bases nitrogenadas por complementação. Por exemplo, se o DNA tiver citosina, será ligado a uma guanina e vice-versa. Se o DNA tiver uma timina, será ligado a adenina, pois o RNA não tem timina, mas sim uracila. Se o DNA houver uma adenina, vai ser ligado a uracila. Então, você abre ali a estrutura do DNA e copia com o RNA, utilizando apenas citosina, guanina, timina e uracila. Você usa só essas bases nitrogenadas para copiar o DNA. O processo é mediado por outra enzima. Depois de concluída, a molécula de RNA, chamada de RNA mensageiro, né, ela copiou, se solta do molde e atravessa a carioteca, vai para o citoplasma da célula, onde ele vai comandar a síntese de proteínas. Depois da saída do RNA, as duas fitas de RNA se unem novamente, refazendo a dupla hélice. Então, o DNA ele é o cofre com as informações. O RNA copia essas informações para a produção de proteína, certo? Interessante disso é que esse processo ocorre no nosso corpo, está ocorrendo nesse momento, isso ocorre de uma maneira muito rápida, tá? E não tem erro. Quando tem erro, a gente chama de mutação, que pode provocar problemas como, por exemplo, um câncer, se for perpetuado esse problema em mais de uma célula. Então, isso ocorre muito no nosso corpo, ocorre formação de proteína a todo momento, né? Então a gente precisa disso. Que a gente tem a transcrição, a produção do RNA com DNA como molde, né? A gente tem o DNA, a fita molde e a transcrição desse DNA. RNA. Bom, lá no citoplasma, o RNA vem do núcleo da célula, traz a informação genética para sintetizar a proteína. Essa informação será traduzida em proteína. Para que ocorra a tradução correta, o ribossomo se liga à fita de RNA mensageiro e localiza o códon AUG. O que é o AUG? Adenina, uracila, guanina. Esse códon é o start, o códon de iniciação. Então, a partir dele, inicia-se a tradução do RNA para a formação da proteína. Para cada códon, um RNA transportador traz o aminoácido correspondente para que ocorra a ligação entre os aminoácidos, que é uma ligação peptídica, tá? Então, o processo de tradução vai ocorrendo até que o ribossomo encontre uma sequência de trincas que seja um códon de parada. A gente tem 3 códons de parada, UAA, UAG ou UGA. Então, dessas bases nitrogenadas, né, o ribossomo vai pegando os tijolinhos que ele precisa, né, o RNA transportador, e trazendo os aminoácidos como se fosse um colar de pérolas, e vai colocando um em cima do outro, né, um aminoácido em cima do outro até formar a proteína. Isso é um processo que ocorre muito rápido, né, que vai acontecer em todos os corpos. Né? Então a gente tem códons ou códigos para os aminoácidos. Deixa eu ver aqui se aqui eu tenho uma imagem mais legal do que essa. Tá aqui. Tá? Então, como a gente tem apenas 4 bases nitrogenadas, uracila, citosina, adenina e guanina, tá? Uracila, citosina, adenina e guanina, fez-se a codificação ou a decodificação do código do RNA. Então, a gente tem aqui as possibilidades de formação. O UUC, por exemplo, formam a fenilalanina, né? 3 códigos. O UA e o UG formam para vir a leucina. Quando o ribossomo lê esse códon, ele pede para o RNA transportador trazer um aminoácido leucina. E aí vai formando vários aminoácidos, né? Um atrás do outro, até encontrar um códon de parada, o stop códon, que é o AA, o AG ou o GA. Eu fico imaginando esse processo, é um processo assim muito bonito, a formação de uma proteína, né? Você precisa de códigos, né? O código genético,
ele foi desvendado, mas a estabilidade que ele precisa e por que ele ocorre com tanta precisão, né, e por que as células gastam tanta energia para a produção de proteína, para manter um ser vivo como eu ou você funcionando corretamente, né, são respostas que a gente ainda não tem, tá? E aí a gente não tem ainda simplesmente por estabilidade química, né? Porque esses processos geram um gasto de energia que vai além da estabilidade, né? Não é só estabilidade química, é um processo de sobrevivência da célula, né? E dessa célula, a sobrevivência de um organismo, né? Que é o meu corpo, seu corpo, o corpo de um animal, o corpo de um vegetal, depende desse código, dessa produção. É isso que eu queria trazer para vocês entenderem que, por exemplo, quando você desnatura uma proteína, tá? Você tem essa proteína aqui feita, né? Ela está lá toda enroladinha e você joga ela, né? Por exemplo, na frigideira, né? O ovo você joga na frigideira, ele fica todo branco, você desnaturou, ou seja, você abriu todos esses aminoácidos ali e está branco, porque é só os aminoácidos que tem, né? Então, são processos aí muito muito complexos e muito eficazes, perfeitos, que funcionam dentro do nosso corpo. Né? Então a gente vê que cada códon, uma trinca de bases, codifica um aminoácido. Então, por exemplo, AUA codifica isoleucina, CCA codifica prolina, GUU codifica valina, e assim por diante. Então, se a gente tem uma sequência de códons AUG, GAA, AAU, CCU, a gente tem a sequência de aminoácidos metionina, glicina, né? ASN, se eu não me engano, é a ASN. Cadê você? AAU. Asparagina, isso mesmo, ASN, asparagina e prolina. Como ficaria a cadeia de aminoácidos se a sequência fosse AUG, CCC, UGG e CCA? E você pode ir lá no códon e buscar ali, né, e fazendo o aminoácido. Isso daqui, pessoal, é a base que os cientistas buscam para criar as impressoras de proteínas, impressoras de enzimas, né, que ainda não existe. Usar esse mecanismo em prol de uma máquina que imprima proteínas. Né? A gente tem isso no nosso corpo, mas a gente não controla totalmente a impressão dessa proteína. Vai fazer isso de maneira externa. Né? E vai ser muito legal quando a biotecnologia chegar nesse ponto. Tá? Que a gente tem uma imagem legal que mostra o RNA mensageiro saindo do núcleo através dos poros da membrana celular, que é a carioteca, e indo para o citoplasma. RNA estão trazendo os aminoácidos metionina e alanina, o ribossomo ligando o RNA mensageiro, isso é as duas moléculas de RNA transportador, ligando ao RNA mensageiro para a ocorrência da ligação peptídica entre os aminoácidos. Aqui os aminoácidos aqui em cima, eles vão se ligando. Tá? Finalizada a ligação entre os aminoácidos, o RNA transportador se solta e vai em busca de outro aminoácido, enquanto o ribossomo se desloca para a direita e assim sucessivamente até encontrar o códon de parada e terminar a proteína. Certo? Então, vamos voltar aqui para as nossas enzimas dos alimentos. Vou fazer só relembrar para vocês de como é formada uma proteína. A gente falou tanto de proteína e enzima hoje que é bom a gente saber como isso funciona, né? Lembrar como é a formação dessa estrutura. Essa estrutura grande aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, seria uma enzima, né, com as suas várias conformações, e em algum local desses espaços aqui está o sítio ativo, que vai fazer a aceleração de alguma reação. Vamos voltar aqui para a nossa situação problema. Se a página correta. Então, a gente tem aí várias técnicas para ajudar o José Pedro a minimizar
seus prejuízos, mas o mais difícil é estabelecer qual técnica é mais adequada para as diferentes matérias-primas. Vale salientar que os diferentes cultivares da mesma espécie podem apresentar teor de compostos fenólicos e atividade enzimática diferentes, e que a concentração da enzima e sua localização na célula são fundamentais para o conhecimento do seu modo de ação e como suas propriedades afetam o alimento. No vegetal in natura, ocorre a compartimentalização da estrutura de membrana dentro da célula e outras barreiras físicas, promovendo aí a separação das enzimas de seus substratos, ou ainda permitindo que elas estejam ligadas a outras proteínas, membranas ou polissacarídeos. Então, se a gente leva em consideração as matérias-primas usadas para o processamento, as estratégias de controle que podem ser empiricamente analisadas para a escolha da melhor maneira de inativar a enzima sem afetar as características dos alimentos, a gente chega a alguns pontos. Primeiro, a gente pode eliminar o oxigênio em contato com a superfície danificada do vegetal. É possível retardar a reação oxidativa catalisada pela polifenol oxidase. Então, a gente tira ali o substrato oxigênio. Isso pode ser feito através de embalagens em atmosfera modificada, cobertura dos tecidos com xarope de açúcar e com filmes comestíveis. A eliminação do oxigênio não pode não ser total, pois levará à respiração anaeróbia e à produção de sabores indesejáveis. Segundo ponto, a gente pode fazer um processamento térmico desse alimento. A desidratação e o congelamento são efetivos desde que haja controle do tempo em que os vegetais são expostos ao processo, pois não podem haver danos na estrutura e na alteração da cor. Podemos fazer também a inativação térmica completa da enzima pelo calor, isso numa temperatura de 70 a 90 graus Celsius, por um curto período de tempo, bem parecido com a pasteurização. Esse processo também é efetivo com pré-tratamento de frutas e vegetais antes do enlatamento, congelamento e desidratação. Quarta solução, tratamentos com quitosana e ciclodextrinas complexam os substratos e limitam sua disponibilidade, ou seja, a enzima não tem acesso e não catalisa a reação. Quinta solução, redução de pH, deixar o produto mais ácido, coloca a adição de acidulantes como ácido cítrico, málico e fosfórico, que exercem o efeito de inibição da ação enzimática, além de dar um sabor azedio no alimento. Sexta solução, adição de substâncias redutoras como ácido ascórbico, sulfito e tióis, que previnem o escurecimento porque reduz as quinonas a difenóis ou quinonas conjugadas, impedindo aí a formação da melanina. Sétima solução, compostos sulfidrilas, sulfito de sódio, bisulfito de sódio e metabisulfito de sódio são bastante utilizados em cosméticos para evitar a oxidação, ou dióxidos de enxofre, são poderosos inibidores da enzima polifenol oxidase. E por último, agentes complexantes como o EDTA, o ácido etileno de amino tetracético, fosfatos e ácidos cítricos são agentes quelantes que podem se complexar, como o cobre, presente no centro ativo da enzima, diminuindo aí a velocidade de reação. Então, todas essas estratégias devem ser analisadas de modo a ajudar aí o José Pedro a escolher qual delas é a melhor solução para que seus produtos não apresentem características indesejáveis. O mais importante é que ele tenha sucesso na comercialização pela qualidade dos seus produtos. Bom, uma última solução para uma situação problema, para a gente finalizar nossa aula de hoje, vamos falar aí de tomate e ketchup, né? A gente fala de Rebeca, uma biomédica, como a maioria de vocês que está vendo a aula, com especialização em análise de alimentos. Ela trabalha aí no laboratório de controle de qualidade, analisando as matérias-primas e os produtos derivados do tomate produzidos pela empresa Puro Tomate. Então, essa empresa ela trabalha com matéria-prima orgânica, preza pela qualidade dos seus produtos, principalmente em relação à formulação, pois trabalham com produtos sem aditivos e sem conservantes. Então, você é biomédico que vai trabalhar com esse tipo de alimento, não tem aditivo nem conservante. Além disso, ela participa de todo o processo de fabricação para saber se todas as etapas de obtenção estão de acordo com as normas da empresa. No entanto, Rebeca está com problemas nos produtos acabados com baixa viscosidade e consistência líquida para o ketchup.
e uma turvação indesejada para os sucos. Além disso, os extratos e pureza apresentados apresentam aí uma redução na consistência e a separação do soro dos sólidos ocorre com bastante frequência. Como são produtos sem ativos, o controle deve ser feito alterando as condições do processo. Como esse procedimento pode ser executado? Para a gente resolver isso, né, a gente tem que ir no desenvolvimento de derivados de tomates. Né? É importante que todas as temperaturas de trabalho sejam monitoradas adequadamente, quando a gente fala em processamento de tomate. Com base na fisiologia e na composição das enzimas do tomate, Rebeca começa aí uma estratégia para controlar a atividade das enzimas endógenas que estão presentes dentro do tomate, né? Assim como nos produtos derivados que são preparados. Para preservar os níveis de pectina, melhorar a consistência e viscosidade aos purês e estabilizar a turvação dos sucos, o processo de ruptura dos tecidos do tomate deve ser feito numa temperatura entre 85 e 95 graus Celsius para inibir a atividade da enzima poligalacturonase, né? E também da pectina metilesterase. Então, você, na hora de abrir o tomate, ele tem que ser aberto a uma temperatura de 85 a 95 graus Celsius. Aí você destrói a enzima que causa os problemas. O problema da separação do soro foi resolvido aumentando a temperatura, pois esses fenômenos acontecem principalmente quando se utiliza temperaturas menores que 70 graus Celsius. Abaixo dessa temperatura, as enzimas são termicamente ativadas, resultando em uma despolimerização da pectina e afetando aí a viscosidade, e a pectina se torna desesterificada, influenciando negativamente no turbidez. Bom, para o branqueamento térmico em temperaturas moderadas, contribui para a manutenção da textura, porque controla a ação das enzimas pectinolíticas. Apesar dos processos que usam baixa temperatura serem responsáveis por conferir mais sabor aos produtos finais, eles mantêm aí a atividade enzimática, lipoxigenase e hidroperoxiliase. Rebeca precisa equilibrar as condições de processamento entre as propriedades físicas e sensoriais, de modo que o produto final seja uma ótima qualidade e tenha uma boa aceitação pelo consumidor. Então, nesse processo de melhorar as características do tomate e do ketchup, a Rebeca vai mexer basicamente na temperatura de processamento na hora de abrir o tomate. Né? Simples, mas complicado, porque você pode tirar o sabor do alimento. Então tem que ser moderado e pensado para cada processo. Bom, era isso que eu tinha para a aula de hoje sobre enzimas. Né? Desejo a todos bons estudos, uma boa semana. Né? Espero que tenha sido proveitosa a aula para vocês hoje. Estamos abertos aí a qualquer dúvidas. Né? Podem ficar à vontade a partir de agora. Já estava aberto, né? Sempre deixei claro que a aula não é um monólogo, acaba sendo porque vocês não falam nada, ficam aí escondidos atrás da tela, mas sempre que precisarem, pode falar, podem, né, se pronunciar à vontade.